Queridos irmãos, nesta manhã eu quero meditar com você na palavra do Senhor e comentar a respeito de um assunto que disse no outro vídeo. Daniel 12, no capítulo 12 e no versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Uma coisa curiosa é que o homem, ele chama a ciência de tecnologia. O conhecimento e o desenvolvimento, ele chama de tecnologia, mas Deus chama de ciência. E aqui Daniel, ele profetiza que a ciência ia se multiplicar. Hoje nós vemos que a ciência assustadoramente está se multiplicando. No início, quando uma criança ia para a escola, ela levava a mochila cheia de livros. Hoje, com um simples tablet ou um celular, ele tem muito mais recurso do que essas crianças, porque a ciência se multiplicou. Existe uma medição que foi feita sobre o crescimento da ciência, idem a tecnologia. A tecnologia, atualmente, ela tem de 74 em 74 horas, ela tem duplicado. Então ela tem aumentado. Hoje até é possível fazer aulas com hologramas, mostrando em tempo real o que está acontecendo. Nós temos vivenciado este crescimento. É por isso que não vai demorar muito para que haja um controle total de todo o globo terrestre. E uma das coisas que me chamou a atenção na palavra de Deus sobre o arrebatamento e o selo de Deus. Deus dará poder para 4 anjos danificar a terra e o mar. Isto no início da grande tribulação, ou seja, depois de 3 anos e meio de falsa paz do anticristo. Apocalipse 7, no versículo 2, diz assim: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Então este anjo que veio da parte de onde nasce o sol, ele impediu, que a terra não fosse danificada nem destruída, não se começasse o derramar das pragas. E ele disse: até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse 7, no versículo 2. Depois do arrebatamento da igreja, haverá 144 mil judeus que serão assinalados com o selo de Deus nas suas testas. Pois bem, isto antes de se iniciar o derramamento das pragas sobre a terra. É do nosso conhecimento que os salvos, no momento da conversão, são selados com o Espírito Santo da promessa. E
se os 144 mil selados serão marcados por um anjo, isto nos mostra que será no início da grande tribulação. Isto nos mostra, nos remete que a igreja, que nem a igreja, nem o Espírito Santo estarão aqui na terra. Porque quem sela o salvo é o Espírito Santo. Eu vou repetir para que você assimile. Esses selados serão 144 mil do povo de Israel. E isto será no início da grande tribulação. Isto nos remete que nem a igreja nem o Espírito Santo estarão aqui na terra. Porque quem sela os salvos hoje é o Espírito Santo. E isto só pode acontecer no momento da conversão. Ou seja, quando o homem, a mulher aceitam o Evangelho. Ouça, preste atenção ao texto da Escritura Sagrada. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse texto nos dá uma prova concreta de que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Hoje, Satã não pode vencer a igreja e também não pode vencer totalmente os salvos, a não ser que o salvo dê legalidade, abra as portas para que isto aconteça. Veja o que a Escritura diz sobre a igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, entre aspas, palavras de Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Hoje o crente tem a vantagem sobre Satã. E pelo poder de Deus e do seu Filho, em que vem a vitória do salvo. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Uau! Eis aqui um segredo. O maligno então não pode tocar no crente. É óbvio que não. Ele só tem legalidade, autorização, se o crente sair do caminho, ou pecar, desviando-se da verdade, afastando-se da luz. Então aí sim o inimigo poderá afligir o salvo. Não será assim na grande tribulação, porque Satã irá massacrar os santos. Veja o que diz a palavra: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Daniel 7:21. As pessoas que aceitarem o Evangelho, quando o tempo da graça terminar, no início da tribulação, não haverá perseguição durante 3 anos e meio. Será uma falsa paz. Mas depois que o anticristo colocar as garras de fora, ele começará a perseguir o povo judeu e, por sequência, o povo evangélico. Então, haverá uma perseguição e não terá uma proteção do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje ele protege o salvo. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los.
E deu-lhes poder sobre toda língua e nação. Apocalipse 13:7. Na abertura do 6º selo, é bem provável que a igreja consiga ver esse dia. Por que eu digo isto? Isto é porque só no capítulo 7 de Apocalipse, quando o ancião faz uma pergunta para João, e o próprio ancião é que lhe responde assim. Apocalipse 7:13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram, João? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E o ancião respondeu: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:9. Porque esta visão de João foi ali nos céus. E no momento João olhou e disse: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Abre aspas, é a igreja que está ali na presença de Deus e que foi arrebatada. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Então, quando começar o derramar da ira de Deus, o homem vai tentar se esconder. E hoje nós vemos que já estão construindo bunkers para se abrigarem do Apocalipse, ou seja, se abrigarem do fim do mundo, não é? Então, nós vemos que há uma previsão, o homem tem um pressentimento de que algo está para acontecer. Existem bunkers feitos em rochas, esconderijos subatômicos em vários e vários países, para fugir da ira do Cordeiro. Mas a igreja de Jesus, ela sabe que está muito perto o arrebatamento e que a igreja vai sair desta terra, vai sair e não vai passar pela grande tribulação. Se nós lermos a palavra de Deus e pedirmos ao Senhor a compreensão espiritual, o Espírito Santo, ele vai nos revelar. Eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus nesta manhã e que o Senhor abra o teu coração, a tua mente, para que você entenda a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.